Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente de luz, que desde as primeiras horas da manhã está preparando esse ambiente para que possamos nos sentir serenos, tranquilos, energizados, tirando todas as energias negativas que aqui estiveram, fazendo uma limpeza nos nossos corpos, espiritual, físico, para que também pudéssemos estar aqui hoje dispostos, motivados para buscar o entendimento, para buscar orientação, para buscar conforto para as nossas vidas. Ao adentrar nesse espaço, todo sereno, todo tranquilo, nos conectamos com a espiritualidade que se encontra aqui presente. Abraçamos o nosso mentor espiritual, que nos recebe de braços abertos, feliz por estarmos fazendo essa escolha nas nossas vidas, de buscarmos o Evangelho para nortear os nossos passos, para nortear as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações. Agradecemos a esse amigo querido, que desde antes do nosso nascimento nos conhece pelo nosso nome, nos conhece o nosso passado, conhece as nossas necessidades e que por isso nos inspira, nos orienta, para que possamos sempre tomar as melhores decisões na nossa vida. Aqui nos encontramos com os trabalhadores dessa casa e agradecemos fortemente por todas as bênçãos que temos recebido diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos pela natureza que nos cerca, pelas plantas, pelos alimentos, pela chuva que cai, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, pelos nossos animais que convivem junto de nós nessa existência. Agradecemos pelos nossos amigos que vieram juntos de nós, que combinamos antes de reencarnar que estaríamos juntos para poder nos sustentar uns aos outros quando as dificuldades viessem, quando as adversidades batessem na nossa porta. Agradecemos pela nossa família, que somando afetos, somando espíritos de maior dificuldade de relacionamento, foram reunidos junto de nós para que pudéssemos afinar esses laços que nos unem a esses espíritos, muitas vezes laços de dor, de erros do passado, mas que ao estarmos aqui hoje, podemos recuperar este passado longínquo e somar ainda mais laços de afeto às nossas já existentes ligações existenciais. Agradecemos ao nosso trabalho que nos dá a oportunidade de servirmos aos outros com a nossa criatividade, com a nossa boa vontade, com o nosso empenho, fazendo o progresso chegar até nós e até aqueles que cruzam o nosso caminho. Agradecemos a essa doutrina que nos ensina a amar a tudo e a todos, que nos ensina o perdão, que nos ensina a misericórdia, que nos ensina a fé raciocinada. E juntos de todos esses nossos irmãos que aqui hoje estão encarnados e desencarnados, agradecemos ao nosso Pai, agradecemos à nossa Mãe, Maria de Nazaré, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de conforto, de serenidade. E no seu colo esquecemos todos os nossos problemas, pois somos embalados por esse amor imenso, amor de mãe. Ela nos leva até seu Filho amado Jesus, que é o maior exemplo de amor, de abnegação, de misericórdia, que aqui já esteve neste planeta. Esse nosso irmão querido nos leva até o seu Pai, o nosso Pai, que nos criou simples e ignorantes, e que por meio de todas essas existências que viemos passando na nossa vida, nós podemos ir chegando cada vez mais, um pouquinho mais perto desse nosso Pai,
Quanto mais perfeitos estivermos, mais próximos estaremos dele, mais facilmente entenderemos os seus propósitos, a sua magnitude. E assim, unidos nesse ambiente de luz em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, boa noite a todos, meu nome é Catarina, eu sou trabalhadora aqui da casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então sejam todos bem-vindos, né? Antes de mais nada. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é Buscai e Achareis, né? É um capítulo que eu acho bem legal, é um capítulo fácil, de um entendimento muito claro e que todo mundo já ouviu falar, né? Porque todo mundo já nos disse, né? Bate na porta e ela se abrirá. Pede e obtereis. Então, eu gostaria só de ler aqui as primeiras linhas aqui para que a gente possa se introduzir no assunto, para que a gente possa falar a respeito. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. Pois todo o que pede receberá, quem buscar achará, e a porta se abrirá a quem nela bater. Qual é o homem que entre vós, eu já vou ler aqui, dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão? Então, para começar já o capítulo, né? Então já tem esse questionamento. Então nós sabemos que, a não ser que seja alguém extremamente doente, extremamente com malidade, mas qualquer um de nós, tendo nosso filho, ou aquele a quem amamos muito, nos pedir um pedaço de pão, nós não vamos dar pedra, né? Aquele nosso filho que nos pede um peixe, nós não vamos dar a ele serpentes. Por quê? Porque apesar de sermos ainda seres imperfeitos, e nós sabemos que somos seres ainda muito falíveis, estamos num mundo de provas e expiações, portanto, nós somos mais imperfeitos do que perfeitos. Nós ainda julgamos, nós ainda maldizemos, nós ainda não temos motivação para o trabalho no bem, nós ainda adiamos o nosso progresso, a nossa evolução, mas se nosso filho nos pede um pedaço de pão, a gente dá até mais do que um pedaço de pão. Agora imaginem o nosso Pai, que é o ser, né, de perfeita inteligência suprema, aquele que é só amor, que é só compaixão, ele nos dá muito mais. Só que muitas vezes nós não entendemos os propósitos que nos ligam, né, a determinado desejo que habita dentro de nós. Porque nós muitas vezes desejamos o que é material. Então nós sabemos que somos seres espirituais vivendo vidas materiais. Se estamos todos aqui neste ambiente, a não ser alguém que tenha chegado hoje pela primeira vez e que não saiba nada da doutrina espírita, não vai entender do que eu estou falando. Porque se estamos aqui, nós entendemos que existe uma pluralidade de existências, que nós reencarnamos muitas vezes, em cada vez com novas experiências, novas necessidades, para que em cada uma dessas existências possamos provar, possamos experimentar e possamos ser aprovados naquilo que mais necessitamos. Então eu sempre digo que em uma existência nós viemos para ser cuidados, frágeis, doentes, incapazes, com recursos financeiros insuficientes, para que nós possamos ser cuidados. Em outras existências, nós vamos vir abonados, com saúde, com disposição, e que parece que aquela vida inteira é cuidar de alguém. Sempre tem alguém precisando de ajuda e sempre estamos lá. Existem existências, né, que seremos abandonados, seremos traídos, seremos feridos. Em outras,
quando ainda não temos a nossa força desenvolvida, trairemos, abandonaremos, feriremos as pessoas. E sofreremos as consequências de todos os atos que viermos fazer. Sofreremos as consequências negativas e receberemos como bênçãos tudo aquilo que nós fizemos de bom. Então, hoje estamos aqui, cada um de nós tem um problema, cada um de nós tem uma situação que o aflige, mas se formos contar as nossas bênçãos, podemos ver que nossa balança está, muitas vezes, no lado positivo. Cada um tem uma história aqui, cada um tem algo a trabalhar dentro de si. Mas nós todos temos a certeza de que nada é de graça. Tudo tem um porquê. Então, muitas vezes, nós não perdoamos aquele que nos fere, porque ainda não temos o entendimento que aquilo que foi o objeto, né, deste ferimento, a causa, o que nos aconteceu, era aquilo que nós precisávamos para evoluir. E que foi usado um instrumento para ser aquele que nos colocaria aquela pedra no caminho, para que pudéssemos testar na nossa existência a superação, a resiliência, o propósito firme na fé. E a fé é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias, né? Aliás, em todos os momentos da nossa vida, porque vão acontecer situações em que seremos testados. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei na minha vida e que eu acho legal quando a gente divide isso, porque nos torna mais próximos uns dos outros. Uma pessoa muito querida que eu convivia diariamente há muitos anos, ficou bastante enfermo e numa situação de risco de vida. Então se reuniu a família, se reuniu as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas amigas, os conhecidos, e nós reunimos uma força imensa aqui nessa cidade, que nós fazíamos como se fosse uma maratona de orações. Eram 24 horas orando pelo restabelecimento dessa pessoa. Muito querida para nós, então foi um processo de muita dor. E era a cada meia hora uma nova turma entrava e era oração o dia inteiro, de madrugada, de dia, de madrugada, de dia. O tempo todo, e todo o propósito, tudo que nós pensávamos, tudo que nós estávamos imbuídos naquela fé, era fazer com que ele se restabelecesse e voltasse para nós, né? Foi uma semana de orações que, assim, né, o meu horário era sempre lá às 9h30 da noite. Então, todos os dias eu procurava fazer algo até assim muito profundo. Eu mentalizava uma equipe de cura, indo até o hospital, tirando toda, né, a enfermidade e abençoando todos aqueles que estavam ao redor. E cada um de nós, desse grupo imenso de pessoas, fez a sua oração. Uns fizeram novenas, outros rezaram terço, outros rezaram orações espíritas, outros orações budistas e orações evangélicas, e reunimos todos numa grande egrégora. O que passava na minha cabeça? Que era tão forte, que era tão intenso, que ele ia se curar. Então eu via isso, né? Que ele ia se curar e que aí a gente ia conversar muito sobre esse momento, que ele estava inconsciente, mas que nós estávamos muito presentes. Passado uma semana, ele não resistiu e desencarnou. Então, neste momento, eu pude entender que a fé que eu tinha, que eu achava que era impossível que ele não se curasse, eu tive que rever mais uma vez, porque o dia todo eu estou revendo os meus conceitos e todo dia aprendendo alguma coisa a mais. Aquelas orações foram para ele se fortalecer para o momento mais importante da vida dele, que foi o desencarne. Graças a Deus que ele teve todo esse preparo. Quantos de nós teremos? Talvez praticamente ninguém, né? Mas ele teve todo esse preparo. Então ele foi merecedor de poder fazer essa transição, eu acredito, e nisso eu tenho fé, da melhor maneira possível. Então nós pedimos muito pela vida dele. Só que se você começa a buscar, né, os esclarecimentos necessários, você entende que não era para essa vida, era para a próxima. Que ele tinha projetos na outra existência, que aqui é apenas um mundo transitório, aqui é um mundo de sofrimento, nós sabemos disso.
e que ele estava destinado a algo muito maior. E tenho certeza que a passagem dele foi iluminada, porque tinha muita gente rezando por ele. Então, às vezes a gente se confunde, porque às vezes a gente pede coisas, a gente busca e acaba encontrando. Mas, muitas vezes, não sabemos o que é o propósito de Deus para a nossa vida. E até mesmo o nosso propósito para a nossa vida. Já disse aqui em outras preleções minhas, que antes de vir para cá, a gente ajuda a equipe reencarnatória, que está preparando o nosso reencarne, no tempo que a gente quer passar aqui, o tempo que é necessário, as doenças que passaremos, as dificuldades que passaremos, nós fazemos parte desse processo. Espero que todos tenham a lucidez de fazer parte desse processo, que não tenha sido a revelia. O ideal é que a gente pudesse ter participado, sim. E aí, talvez, nessa idade que ele desencarnou, era o projeto dele. E nós não podemos ir contra algo que foi a vontade de Deus, porque tinha os melhores médicos, tinha as melhores orações, tinha um movimento em volta, e isso não bastou para o desencarne. Então isso me faz pensar que aquilo que a gente acha que é só material, que é só voltado para essa vida, a gente tem que começar a se desencostar desse pensamento, e ir se afastando, e ir buscando algo além. Ele não era para viver essa vida mais do que aquele tempo, senão ele teria ficado. Mas nós fizemos um papel preponderante nesta passagem dele. Então, quão maior é Deus e que sabe os propósitos que nós somos necessitados de passar. Tem uma passagem nesse capítulo que eu acho assim, eu vou ler 2 vezes, tá? Então eu vou ler, ouçam, e depois eu vou ler de novo, porque eu acho que é extremamente importante. E que eu já li esse evangelho umas, sei lá, tudo rabiscado. Cada hora eu pego, eu uso muito para estudo, para as aulas que a gente faz aqui na escola, para as preleções, e de vez em quando eu abro, né? Tá até meio viciado já. Sempre cai às vezes nas mesmas coisas, tipo, bem-aventurados os aflitos, né? Sempre cai nesse, é incrível isso, né? E aí eu já li muitas vezes esse capítulo. E aí, lendo para poder fazer a preleção hoje, eu me atentei a umas 3 linhas, que eu falei, gente, como que eu nunca anotei isso num caderno, que eu não preguei na frente da geladeira, né? Fiz sei lá, né? Coloquei embaixo do travesseiro para ver se grudava na cabeça, né? Mas agora eu vou dividir com vocês, porque agora eu me toquei dessa frase. Caminha e chegarás. Tu encontrarás pedras nos teus passos. Observa e retira-os por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiser empregá-la. Vou ler de novo, tá? Caminha e chegarás. Tu encontrarás pedras nos teus passos. Observa e retira. Não falou assim, vou retirar para você, para te deixar bem tranquilo e sereno, uma vida fantástica, né? Não te daremos a força necessária. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Eu acho engraçado, né, que a gente, assim, quando alguém faz aniversário, a gente manda mensagem, porque hoje ninguém mais liga, hoje a gente manda mensagem. Falam que quem recebe ligação é, tipo, declaração de amor, né, porque quase ninguém mais liga, as pessoas mandam mensagem. E aí, quando você manda mensagem para alguém que faz aniversário, você deseja o quê? Muita paz, amor, felicidades, alegrias, muita saúde, né? O que mais? Tudo de bom, né? E é isso que a gente deseja para as pessoas. A gente não deseja, né, que a vida seja fácil para a pessoa, para que ela não sofra. A gente deseja que a vida seja fácil para que ela não tenha nenhuma preocupação na vida dela. A gente não quer que ela pense em nada de errado, que ela não faça nada de errado e que ela não tenha nenhum problema a resolver. Então a gente deseja que tudo seja tranquilo. Esse é o nosso desejo e com certeza boa parte disso vai até a pessoa. Mas nós não vivemos nesse mundo de faz e conta. Nós hoje precisamos tirar os espinhos, as pedras que estão nos nossos sapatos todos os dias. Às vezes nós temos pessoas que nos ajudam a diminuir o peso que nós temos que carregar. Mas as pedras são tiradas por nós mesmos. Não é terceirizado. Nem esse desencarne dessa pessoa que eu acabei de falar
ela foi atenuada. Ela gerou um período de bastante sofrimento para todos os envolvidos. E isso perdurou para depois do desencarne, que foi muito difícil de ser aceito. Por isso que não veremos nessa vida somente alegrias, felicidades, amores e saúde. Não veremos. Veremos situações difíceis muitas vezes. E cada um de nós aqui, que já tenha tido um tempo de vida suficiente, já soube que já passou por dificuldades, que já perdeu pessoas queridas, que ainda perderá, que passou por dificuldades financeiras, que passou por problemas psicológicos, passou por dramas existenciais. Todos nós passamos. Existe uma estatística que diz que nós temos por volta de 14 contrariedades por dia. Tem dia que a gente tem mais. Tem dia que a gente não faz muita coisa, a gente tem menos. E essas contrariedades, elas podem ser simples, mas às vezes elas são pesadas. E o que esse capítulo do Evangelho, o resumo dele, qual seria? Busca e encontrará. Ou seja, se nós fazermos a nossa parte, nós encontraremos o bem. A partir do momento que nós nos propusemos a agir na verdade, a agir nos princípios do Evangelho, a agir pensando no outro, a agir pensando em atender às necessidades do outro e as nossas também, as consequências serão positivas. Então, se hoje ainda estamos amargando danos do passado, talvez de outras existências, se nós zerarmos a partir de agora os danos, então aos poucos iremos eliminar. O problema é se estamos nesse momento criando novas dificuldades para a nossa vida. Pagar a conta é inevitável. E às vezes não tínhamos consciência naquela época de que estávamos fazendo mal, mas agora estamos avisados, todos nós, que toda ação voltada para o mal, ela retornará no mal. É inevitável. Não é nem assim, olha, é religião, não. É lei, é física. O que vai e volta, ação e reação. Somos todos sujeitos a essa lei. Então, a partir do momento que estamos vivenciando aqui, neste momento, neste planeta Terra, que está passando por um momento de provas e expiações, que está se preparando para a transição planetária, quando aqui vai ficar por volta de 1/3, um pouco mais, e o restante, aquele que não se conectar com a energia que esse planeta vai exigir, vai para um outro lugar. Então vamos pensar que somos seres estelares, estamos transitando neste cosmos, porque não somos os únicos nesse universo. Existem muitas moradas na Terra, no universo, e a Terra é uma delas. Então, se queremos ficar no mundo regenerado, no mundo de regeneração, nós temos que procurar, com as nossas atitudes, semear o bem, para que possamos colher o bem. E dessa forma, buscaremos e acharemos o bem. Nós pediremos e nos será dado, mas dentro das leis de Deus. Porque se aquela pessoa tinha o desencarne para aquela época, nós fizemos o que nós podíamos para que aquilo se atenuasse. E que a minha fé nunca foi tão testada como naquele momento. Porque eu tinha certeza. Só que a vida vem e nos ensina a forma como podemos aprender melhor, sem sofrimento. Então, aconteceu e a gente interioriza e a gente entende que Deus é muito maior do que o desejo de todos nós. Mas que nós fizemos o bem. Nós promovemos uma ação positiva. Isso é o que bastou, isso que era o necessário para nós. Nós nos tornamos melhores naquela semana só pelo fato de termos nos unido em oração. E quantos episódios iguais a esse a gente passa? As coisas mais simples, às vezes, de passar numa prova, num concurso, conseguir um emprego, entre outras coisas. E a gente não sabe o que está já preparado para nós. E aí que o capítulo chega numa parte que é bem legal, que eu gosto bastante, que quando eu era criança, eu ficava imaginando, eu ouvia essas palavras e achava assim a coisa mais fantástica do mundo, né? Que eu vou ler para vocês agora.
Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. E é por isso que eu vos digo, não vos preocupeis em encontrar alimento para sustentar a vossa vida, nem com o que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha essa parte, gente. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem e não fazem provimentos nos celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não sois muito mais do que elas? E aí, né, fala, né, que dos lírios do campo, né, e depois até inspirou Érico Veríssimo a escrever uma das maiores obras dele, né? Olhai os lírios do campo, que não precisam de roupa para se vestir. E eles têm a roupa mais linda que pode existir, né? É a coisa mais linda do mundo, né? E aí que a gente chega nesse ponto e que a gente entende que, né, a gente está acumulando bens materiais, a gente precisa para o nosso sustento, afinal somos seres que vivem neste mundo e que precisamos usufruir da materialidade que aqui nos é ofertada. Mas hoje, depois de tanto que a gente já estudou, depois de tanto que a gente já presenciou, de coisas que a gente já aprendeu na nossa vida, hoje o mais importante é cuidar do nosso espírito. Cuidamos da nossa saúde, cuidamos dos nossos relacionamentos, cuidamos daquilo que nós conquistamos, mas tudo isso vai ficar aqui. Nada vai embora. Viemos sozinhos, vamos embora sozinhos, e a única certeza que eu, Catarina, tenho é que temos uma continuidade. Aonde eu for, eu não levarei nada daquilo que eu conquistei aqui. Eu levarei aquilo que eu conquistei das minhas boas obras. É isso que vai determinar o local e a situação que eu vou me encontrar no plano espiritual. E todos nós vamos passar por isso. Ninguém aqui está imune. Essa é a notícia chata da noite, né? Todos nós vamos. Mas, se nos prepararmos, se conseguirmos fazer com que o nosso espírito seja cada vez mais leve, mais tranquilo, mais sereno, sem arrependimento, se agora fosse falado para cada um de nós, que nós temos tanto tempo de vida, do que nós nos arrependeríamos? Espero que de nada, que nós tenhamos vivido da melhor maneira possível, cuidado das pessoas, cuidado de nós mesmos, vivido experiências que nos enriquecessem, que nos transformassem, que nós pudéssemos ter trazido sorriso para as pessoas, alívio. Será que aliviamos a carga de alguém nessa vida? Será que a gente conseguiu tirar um pouquinho de peso das costas de alguém? Seja ele qual for. Quantos nós conseguimos aliviar? E aí, se a gente preparar o nosso espírito, eu tenho certeza de que a nossa vida, até o momento em que nos for chamado a ficar aqui, trabalhando, estudando, fazendo bem, convivendo com as pessoas, vai ser a forma mais tranquila, a mais serena. E o dia que a gente for embora, a gente cuidou bem do espírito. Porque esse eu tenho certeza que é eterno. Vai viver para sempre com as nossas inquietações, com as nossas dúvidas, e que se a gente souber trabalhar, vai ser leve. Quero só ler aqui Esse livro aqui é um livro que ele tem textos e poemas que falam sobre cada um dos capítulos do Evangelho. Então são obras combinadas. E eu quero ler aqui a primeira, do Buscai e Achareis, para a gente encerrar. Ânimo nas provações, coragem nas boas obras, paciência na dor irreversível, esperança no momento difícil, tolerância na convivência familiar, renúncia no sacrifício indispensável, resignação na enfermidade crônica, disposição nas tarefas do bem, humildade no convívio diário, paz nas atribulações. Jesus disse: buscai e achareis. Busca, pois, a inspiração do alto para todas as horas da vida e achará em tuas atitudes a presença do Evangelho. Vamos então fechar os nossos olhos. Agradecer por esse momento em que estivemos aqui meditando sobre as palavras do Evangelho,
sobre aquilo que Jesus nos trouxe no Evangelho de Mateus e que nos ensina a buscar acima de tudo a paz para os nossos dias, a resignação, a esperança, a tolerância, e que possamos ser seres cada vez melhores, cada vez mais tranquilos e serenos, buscando sempre a nossa evolução. Que assim seja, e graças a Deus.